bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast. Esse nosso espaço de aprendizagem, de discussão sobre o português do Brasil. Eu sou a professora Josiane Ribeiro e nós vamos iniciar esta série com um tema muito especial para você que está aprendendo português, que é a origem do português e as semelhanças com o espanhol. E claro que para falar sobre esse tema, eu trouxe um convidado muito especial, que é entusiasta da língua portuguesa, das línguas românicas no geral, o professor Ademir. É um prazer estar aqui, estou muito contente para poder falar da língua portuguesa, o idioma que temos em comum. Esse é um espaço de encontro de culturas também, porque falamos de português, mas sempre nos remetemos também ao espanhol, porque é um curso para hispanofalantes. Então a gente faz essa relação. Posso começar com uma provocação? Claro. A provocação é o seguinte: vou falar 5 palavras em português e você vai traduzi-las para o espanhol. Posso começar? Vamos lá. Primeira delas, natural. Natural. Importante. Importante. Casa. Casa. Mesa. Mesa. Alegre. Alegre. E agora um grande desafio. E copo? Vaso. Existe a palavra copo em espanhol? Tem, mas aí significa outra coisa, né? Temos copo como de nieve. Então esse é o nosso grande desafio desse pequeno podcast. Falar um pouquinho dessas semelhanças, né? Falsos cognatos que também temos. Exato, porque a gente tem muitas semelhanças, sabemos que 80% de semelhanças mais de 80% na verdade, de semelhança entre os dois idiomas. E por que a gente tem tanta semelhança? Podemos dizer que os dois são irmãos? Por que eles são irmãos? Porque os dois derivam do latim. Português e espanhol são irmãos, ou línguas irmãs. São línguas irmãs, elas vêm do latim. Hoje nós temos no mundo derivações diretas do latim, né? 5 idiomas. Desses 5, que incluem aí francês, o italiano, a gente tem, né? O romeno também é um derivado do latim. O português e o espanhol, né? Nós temos as duas línguas com mais semelhança. São as línguas mais semelhantes. Que legal, muito bacana isso dessas semelhanças, proximidades. Mas como tudo isso começou? Bem, a gente tinha lá na Península Ibérica, né? Eu imagino que os falantes do espanhol, nossa audiência aqui, já tenha também esse dado histórico, mas vamos relembrar aqui. Tínhamos lá os reinos. E, claro que a gente teve, a península foi invadida, a invasão romana, e os soldados romanos, na época, falavam um latim que já era considerado um latim vulgar. E o latim que os romanos falavam ali foram se mesclando com a língua dos povos que ali estavam e derivaram outros idiomas. Num primeiro momento, esse idioma foi chamado de latim vulgar. Foi o primeiro nome que a língua recebeu, né? Mas como a gente estava falando de reinos, com regiões um pouco diferentes, essas transformações começaram a acontecer, e não é o nosso foco aqui explicar exatamente como ele aconteceu, mas as transformações foram vindo e foram derivando ramificações ali. Então, num primeiro momento, parecia ser um núcleo comum, que era o latim vulgar, e depois isso foi se distanciando, e claro que depois a gente tem, né, todos os dados históricos de divisão dos reinos, surgindo novas regiões com outros nomes, e aí nós tivemos também essa divisão do idioma. Então, elas no início realmente, além de compartilhar a origem, que é do latim, elas vieram do latim, elas ainda tinham ali uma derivação comum, e depois que elas começaram a sofrer suas transformações. E claro que depois, de acordo com cada região e os falantes daquela região, nós temos muitas marcas, né, dos muçulmanos ali, do árabe no nosso idioma. Até algumas regiões de Portugal conservam do árabe, né, nomes de regiões, e a gente tem muitas palavras que foram incorporadas no português. Temos também no espanhol, mas muitas, talvez até um pouco mais, em alguns registros históricos apontam que um pouco mais no português que a gente tem essa herança árabe aí no idioma, nomes de vocabulário mesmo, né? E aí tudo começa, e nós temos hoje os dois idiomas irmãos com muita proximidade. Algumas diferenças, como você colocou, né? Temos variações e temos falsos cognatos. Mas daí eu sempre falo para os meus alunos, temos, mas é uma preocupação?
Eu acho que não. Por quê? Porque a gente tem muito mais semelhança que diferenças, e mesmo os falsos cognatos são poucas palavras, que inclusive a gente consegue até memorizar, de tão poucas que são. Agora a gente já, né, para você realmente assimilar todo o idioma e as semelhanças são muito maiores. Então isso a gente já sai ganhando, já sai disparado lá, conseguindo entender, conseguindo se comunicar, ainda que superficialmente, mas é diferente de um idioma que você não tem familiaridade nenhuma. Se você chega a um país que você nunca ouviu aquele idioma, você não vai conseguir pedir um táxi, você não vai conseguir se comunicar em nenhum contexto. No caso do português e do espanhol, um falante do português indo para um país ou estando diante de um hispano-falante, ele vai conseguir minimamente se comunicar. É isso mesmo, mas a grande pergunta é, uma pergunta recorrente dos nossos alunos. Professor, eu sou hispano-falante, é mais fácil aprender português? O que respondemos para eles? Olha, vamos olhar de 2 ângulos, né? É mais fácil aprender português que aprender inglês, por exemplo, porque a gente está falando de uma raiz comum, que você já sai, você nunca sai do zero. Né? Você não sai, você já vem com uma base de dados grande. Agora, se eu olhar para um falante do português aprendendo o espanhol, qual que vai aprender mais rápido? É mais fácil, a gente sabe que existem pesquisas em cima dessa informação, né? É mais fácil um falante do português, há uma indicação de que um falante do português aprende o espanhol um pouco mais rápido, ou tem um entendimento um pouco mais, tem um alcance de entendimento um pouco maior do espanhol. Aí tem uma palavra-chave, entendimento, por isso que também a recomendação é hispano-falante, está querendo aprender português, já está estudando português, ouvir bastante, se acostumar aos sons do português brasileiro. Perfeito, porque é exatamente esse dado que faz com que o falante do português tenha um primeiro entendimento. Vamos falar só de início, né? Maior que o falante do espanhol do português, que o contrário, né? Por quê? Porque a nossa base de dados de língua do português, foneticamente falando, a gente tem mais possibilidades de sons. E tendo sons, né? Tendo mais possibilidade de sons, a gente naturalmente vai ter um reconhecimento também maior de sons e faz com que o entendimento inicial aconteça, digamos que de uma maneira um pouquinho maior, né? Agora, a aprendizagem mesmo, para você dominar o idioma, depende de dedicação. Então, se o hispânico, né, se o falante do espanhol estudar para valer o português, vai ter uma boa comunicação, assim como o falante do português aprendendo o espanhol. Eu tenho dados de sucesso, de verdade, assim, dados reais, de alunos que precisavam, que foram transferidos para um país hispânico, por exemplo, falantes do português, que precisavam aprender o espanhol, que em 6 meses eles estavam se comunicando a ponto de poder fazer reuniões e se transferir de país mesmo, e começaram do zero no espanhol. Claro que com dedicação, com sistematização, com horas de estudo efetivamente para aquele fim. Mas dificilmente você pensaria nessa possibilidade se fosse um idioma tão alheio, né? Tão alheio, tão ajeno. Por quê? Porque exigiria muito mais. Só para você ter um entendimento inicial já seriam alguns meses aí, né? E o contrário também acontece. Então, um falante do espanhol que queira aprender o português teria mais ou menos essa média de tempo para ter um bom domínio a ponto de você conseguir se mudar e não passar aperto, né? Não sofrer. Uma coisa interessante, no começo do podcast, eu falei algumas palavras. Uma delas foi natural. Principal, natural, cultural. São palavras que terminam em L, assim como em espanhol, mas a pronúncia difere um pouquinho em relação ao espanhol, porque o nosso L brasileiro, de natural, principal, central, ele tem som próximo de um U. Um suave U ali, né? Então, aí são as pequenas diferenças de sons. Outro exemplo das palavras iniciais também, mesa e casa. Você falou? Mesa e casa. Aí temos um S e o Z, que parece um ruído de uma abelha, tão típico do português. E nesse caso a gente está falando de semelhanças de escrita e só diferenças fonéticas, né? Só a pronúncia que é diferente. Mas tem também algumas palavras que a escrita é um pouquinho diferente. Ela é próxima, você reconhece ali a palavra porque é muito parecida, mas que escreve de uma maneira um pouquinho diferente. Palavra. Como se diz palavra em espanhol? Palavra. Pergunta. Pergunta. Livro.
livro. Exatamente. Então, às vezes uma letra que mudou, mas a escrita também é um pouquinho diferente. Eu acho que sim, existe uma grande vantagem para quem fala espanhol aprender português. Vai encontrar muitas facilidades e a gente tem que aproveitar isso. E nesse curso a gente trabalha muito isso, na verdade, a gente chama sempre a atenção para a língua materna, que é o espanhol tão próximo. Esse contraste, essa linguística contrastiva ajuda muito. Exato, e já que você está falando do curso, né, para ficar também um pouco mais claro para a nossa audiência que está chegando agora, se é o seu primeiro podcast, se você está nos acompanhando pela primeira vez, nós temos sim um curso de português do Brasil, voltado, pensado, desenhado, estruturado especificamente para falante do espanhol. Exatamente porque estamos falando de proximidade, de um idioma que é irmão, são 2 idiomas que são irmãos, nós desenhamos um curso, um material e todas as nossas atividades já para aproveitar essa semelhança. Então, nós aproveitamos e cortamos tempo, né? Nós economizamos em tempo, porque aquilo que a gente já sabe que não precisa ficar explicando tudo de novo, a gente não vai explicar. Só que nas diferenças que a gente precisa focar, a gente foca exatamente para não ter problema, né? É isso mesmo, existe até uma expressão em português que é vamos direto ao ponto. Diretamente ao ponto. Al grano. Exatamente. Como a gente diz, né, costuma dizer em espanhol também. Então nós aproveitamos toda essa bagagem, essa comparação, esse contraste, essas semelhanças, pequenas diferenças. É isso mesmo, muito mais efetivo, né? Se nós já temos uma base de dados comum, vamos aproveitar o que nós temos e focar só naquilo que realmente a gente tem que focar. E aí economizamos tempo, espaço e até para a gente inserir outros elementos, que a gente traz muitos elementos culturais aqui também, né? Sabendo que a gente está tão próximo, que compartilhamos inclusive não só mesmo a mesma raiz do idioma, a gente compartilha aí fronteiras, a gente tem fronteiras em comum aí com tantos países hispânicos, né? Então a gente traz aqui bastante também essa questão da cultura, porque nós sabemos que isso interfere no entendimento, então a gente trabalha bastante aqui também. O lado cultural também fica muito evidente, até vamos falar em breve, no próximo podcast, a relação do Brasil com Portugal. Estamos falando de 2 países que têm em comum o mesmo idioma, o português, Exato. A língua portuguesa. Exato, e aí nós também, como são 2 países diferentes, a gente vai ter semelhanças e vai ter diferenças. Mas, claro, lembrando que é sempre falando do mesmo idioma, né? Bem, professor, vamos terminando por aqui. Eu espero que realmente vocês tenham aproveitado e se vocês tiverem qualquer dúvida, a ideia é que esse espaço seja um espaço de troca também, não somente de bate-papo entre nós aqui, quem quer que seja o convidado, mas que vocês também interajam conosco. Então, se tiverem qualquer dúvida, é só nos enviar, nós teremos o maior prazer em responder. Obrigada por sua participação e por aceitar o nosso convite, professor. Agradeço e vou terminar com uma expressão super brasileira, que é a gente se vê. A gente se vê. Até mais.